Você não é um rascunho, você é uma carta viva. Quantos recebem essa palavra? Digam amém. Mas nós não somos um rascunho. Sabe aquele que escreve? É que hoje a pessoa não usa mais papel, né? Aquele rascunho, aquele e-mail que você escreveu, joga lá no rascunho, aquele bloco de notas, rascunho, aquele papel amassado no bolso. Você não é um rascunho, você é uma carta viva. Não sei o que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz isso. Olha quem está ao seu lado e diga: você é uma carta viva. Você não é um rascunho, você não é um pedaço de papel. Amém, Gastão, Vivi? Nós somos cartas vivas em nome de Jesus Cristo, escritas pelo próprio Deus. E hoje nós vamos navegar nessas águas. Então que você possa estar bem atento aí para receber a palavra. E logicamente que com esse tema, o versículo base da mensagem de hoje está lá em 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz no capítulo 3, verso 2 em diante: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Olha o que ele vai dizer agora: escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, em tábuas de pedra, não em tábuas de pedra, perdão, mas em tábuas de carne, isto é, os nossos corações. Então Paulo, que escrevia suas cartas, ele está falando: olha, vocês não são uma carta escrita em tábuas com tinta, vocês são cartas vivas, escritas pelo Deus vivente, olha, pelo próprio Espírito, nos nossos corações. Os nossos corações agora eles foram circuncidados, diz a palavra. Agora a circuncisão não acontece mais como o povo judeu fazem ainda, porque não tem a revelação da nova aliança no prepúcio do primogênito. Não é exterior a circuncisão, agora é no nosso íntimo, no nosso coração. Nós já fomos circuncidados com Cristo, é o que diz a palavra. Então, que você possa entender que você não é um rascunho, não é uma tábua, você não é um pedaço de tinta, você é uma carta viva. Antes de eu orar, me ajuda a pregar para quem está ao seu lado nessa manhã de frio. Diga: você é uma carta viva do Deus vivente, escrita pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você recebe o que a Bíblia diz a seu respeito? Olha, isso é identidade nossa cristã, é o que a Bíblia diz. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Eu sei que está frio, igreja, eu sei que você está bem acomodado, mas em nome de Jesus, não durma nessa manhã. Curva sua cabeça, vamos falar com Jesus, amém? Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos honras mais uma vez, glórias, a ti damos graças, Pai. E nós, nessa manhã, nessa hora que vamos ouvir a tua voz, aquietamos o nosso coração, aquietamos as vozes que falam, Jesus, as muitas vozes, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz, por isso estamos com a Bíblia aberta, Jesus, porque quando abrimos a Bíblia, o Senhor fala. Que não seja eu, mas o Senhor através de mim a falar, da direção, a exortar a igreja, a tua noiva, Pai. Nós hoje lembramos do teu sacrifício, lembramos da ressurreição, lembramos, Pai, que somos livres em ti. Então que nós possamos agora exercer o nosso cristianismo, a nossa verdadeira identidade que vem através do Espírito. E agora o teu Espírito, Pai, falará o nosso, porque é um contigo, Jesus. Eu oro para que nós saímos daqui hoje edificados, transformados, saímos daqui, Pai, hoje bem alimentados para viver a tua vontade neste tempo em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus. E aqueles que são cartas vivas, digam amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos amados, povo de Deus, família bendita, cartas vivas, aqueles que não foram escritos com tinta, mas foram escritos pelo Espírito Santo de Deus, nascidos em Cristo, novas criaturas, aqueles que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se é você, diga glória a Deus. Eu quero iniciar afirmando que nós vivemos na era das mensagens rápidas, das mensagens vazias, sim ou sim? Olha, você não precisa pensar muito para concordar com o seu bispo. As mensagens hoje, elas são curtas, elas são vazias, elas são rápidas. Hoje os posts são curtos. Se você escreve um pouco mais, já falei, lá vem ele com um textão. O textão às vezes tem 30 linhas, é um textão. Para a geração de hoje é um textão. Saúde. Não pode falar saúde, né? Falta de educação. Hoje é tudo rápido, hoje é tudo short, hoje é um post, poucas palavras, poucas linhas, poucos caracteres, né? Como diz a geração atual. Os stories de 1 minuto, legendas muito grandes, as pessoas não querem ler. Essa é a geração de hoje. Mas eu quero afirmar também, assim como a geração se encontra nessa forma, nesse momento, essa geração da tecnologia, eu quero afirmar que você não é um rascunho. Eu quero afirmar que você não é um bilhete perdido. Você não é um pedaço de papel num bolso amassado de uma calça guardada numa gaveta há anos lá. Você não é isso, você não é um rascunho. Você é uma carta viva, escrita
com o Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer mais, você, além de ser uma carta, a Bíblia vai dizer que você é um embaixador do céu, vivendo em um território estrangeiro, essa que é a verdade. E eu preciso lembrar a sua identidade em Cristo nessa manhã, porque eu sei o quanto o inimigo tenta tirar da sua mente, do seu coração, quem você é em Cristo Jesus. Então nós vivemos um mundo onde o tempo inteiro o inimigo está tentando apagar a nossa real identidade. Por isso eu, como homem de Deus, como teu profeta, como seu pastor, quero nessa manhã lembrar quem você é em Cristo. Você não é um bilhete, você não é uma mensagem curta, você é uma carta, você é um embaixador do reino dos céus, do reino de Deus. O mundo está cansado, igreja, essa que é a verdade. Por conta da geração, mas por conta também do enfado de pessoas fakes. Hoje as pessoas são muito fakes, elas aparecem, ou melhor, elas parecem ser algo, mas elas não são. Então hoje a gente vive uma geração que está cansada de discurso. Sabe, hoje muitos, é o que diz, trazem um discurso vazio, porque o discurso ele não é congruente com a atitude. A pessoa fala uma coisa, mas ela vive outra coisa completamente diferente. Eu não estou mentindo, você sabe como é isso. Hoje as pessoas se aparentam, elas falam, você tem que ter autoridade, você tem que parecer isso, tem que parecer aquilo, tem que parecer aquilo outro. Elas aparentam, ou elas parecem ser algo que na verdade elas não são. Então o discurso, não está congruente, não está alinhado com as atitudes. Assim é a geração que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas da mesma forma com que o mundo está cansado desses discursos vazios, o mundo atual, ele continua sendo impactado por vidas que carreguem a mensagem de Cristo. Vidas que carreguem a verdade de Cristo Jesus. Então o pano de fundo é como é que está o mundo. E nós entramos em Romanos 12:2. Eu não me conformo com o mundo, mas eu fui chamado para ser sal e luz nesse mundo. Então nós precisamos entender que o mundo precisa ser impactado por pessoas que carreguem a verdade de Cristo. Muitas vezes nós não damos atenção ou atenção devida de como nós devemos transformar o nosso ambiente. Por isso que eu preguei alguns domingos, 2 se eu não me engano atrás, falando do poder dos ambientes. Nós não damos conta que o lugar onde nós temos como púlpito não é uma igreja, muitas vezes, porque talvez você não tenha esse chamado pastoral, mas a sua vida diária é o púlpito onde você tem que pregar a pregação, onde você tem que pregar a mensagem de Cristo. E muitas vezes nós não damos conta disso. E nós, às vezes, entramos, eu falei muito sobre isso nos últimos cultos, por isso que eu estou falando para você ouvir, para você estar com isso forte no seu coração. A gente entra numa igreja, num lugar, e a gente liga, aqui eu sou crente. Aí quando acaba o culto eu desligo. Não, você já entendeu que o nosso culto ele dura 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque nós somos crentes em tempo integral. Nós somos crentes e adoradores. Tudo que nós fazemos, eu falei aqui recentemente, seu casamento, sua vida, sua profissão, tudo é adoração a Jesus. Então nós somos chamados como embaixadores, a Bíblia diz isso. E isso quer dizer, igreja, que nós representamos uma embaixada. Se nós somos embaixadores, isso quer dizer que nós devemos atuar levando a transformação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele nos permitir pisar. Nós precisamos entender, eu quero que você grave isso nessa manhã no seu coração, nós somos transformados pelo Espírito Santo para levarmos transformação ao nosso redor. Deus faz em nós para que depois, através de nós, no nosso meio de atuação, nós possamos levar a transformação que aconteceu no nosso coração. Esse deveria ser o modus operandi do crente. Esse deveria ser o modus operandi de um verdadeiro filho de Deus, regenerado, nova criatura, aquele que foi agora reconciliado com Cristo. Esse deveria ser o modus operandi. Então você entenda que onde você estiver como ambiente, como lugar, é o que eu preguei há 2 domingos atrás, você é o termostato. Você se lembra disso? O termômetro versus o termostato? Você não sabe apenas a temperatura, você influencia o lugar. Você tem um poder dos poderes, você carrega isso. Então quando você chega num determinado lugar, você tem que falar, eu carrego algo que pode transformar essas vidas. Porque eu carrego o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que a presença de Deus está em nós. Quando nós saímos daqui, a presença de Deus não fica aqui nessa sala de cinema falando, deixa eu ver qual que é a próxima sessão. Eu vou assistir o Lilo e Stitch, fica aqui. Não. A presença de Deus, ela está em você. Onde você vai, você carrega a presença de Deus. Onde você anda, você carrega a presença de Deus. Deus está em nós. Nós somos propriedade exclusiva dele. Nós fomos, a palavra de Deus diz assim, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Tem um selo, não tem como sair. Então nós vamos entender que esses lugares que nós vamos pisar, e o Senhor vai dar essa oportunidade, nós somos chamados para levarmos transformação ao nosso redor. Se você quer assumir esse compromisso público comigo e com Jesus, levante uma das suas mãos e diga, eu fui chamado para transformar os lugares onde eu vou pisar. Fala, porque eu já fui transformado pelo Espírito Santo. Amém, Diácono Enoque? Nós somos transformados. Então, quando nós somos transformados, nós passamos a ser agente de transformação ao nosso redor. Nós passamos a ser agente de transformação. Por isso que a nossa visão, nós temos isso como missão da igreja, formar agente de transformação. Amém.
O que você faz a cada culto? Você está sendo desenvolvido, a sua salvação, o seu caráter, você está sendo transformado, está se transformando em um agente que vai transformar outras vidas. Você está entendendo a sua missão em Cristo Jesus dessa manhã? Nós fazemos isso, igreja, levando os conceitos e as verdades do reino de Deus. Não tem transformação que não seja através da palavra. Não seja transformação que não seja através da graça, da sã doutrina. E Deus, Ele quer então levantar uma geração como cartas vivas. Deus quer levantar uma geração como embaixadores, com aqueles que representam o reino, com aqueles que representam os valores e os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê que essa responsabilidade está sobre a sua vida? Porque muitos pensam, não, essa é a responsabilidade do pastor, essa é a responsabilidade dele que está lá na frente, essa é a sua e a minha responsabilidade. Todos nós somos chamados por Jesus Cristo como embaixadores. Ele não diz os pastores são cartas vivas, ele não diz os ministros de adoração são cartas, são embaixadores, ele diz vós sois, está falando para a igreja. A igreja de Cristo, nós somos essas cartas. Primeiro ponto de hoje, para você que gosta de anotar a mensagem, você é uma carta viva escrita por Deus, você precisa saber disso. Eu comecei afirmando, você não é um bilhete, você não é um rascunho, um papel amassado, você não é um bloco de notas lá na lixeira do seu smartphone, você é uma carta viva escrita pelo próprio Espírito Santo de Deus. Eu quero voltar ao texto inicial para gravar o seu coração, na sua mente. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Olha só, nosso ministério, o apóstolo Paulo, ele falava, né, o meu evangelho, ele tinha essa autoridade em Cristo Jesus, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no nosso coração. Então, igreja, nós precisamos saber que isso faz parte do nosso chamado em Cristo Jesus. Nós temos que dar a razão da nossa fé. Eu gosto sempre de aterrissar a mensagem, porque eu estou falando de carta escrita. Alguém pode falar, mas como é que isso se traduz no dia a dia? Eu já vou começar no primeiro ponto, a traduzir isso aqui, aterrissar isso no seu coração, para que todos nós possamos entender o que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia é clara, muitas vezes nós não queremos entender, muitas vezes nós não fazemos força para entender o que o Senhor Jesus está falando. Então eu vou aqui usar do dom que o Senhor me deu, da didática, para que você entenda. Isso tem que ser traduzido no seu dia a dia. Isso tem que ser traduzido nas suas atitudes práticas, no seu cotidiano. Por exemplo, quando você está no mercado, você tem que entender que o caixa do mercado, ele consegue ler a sua vida. Conheço esse pastor. Cadê você, pastor David? O caixa do mercado consegue ver. O manobrista do vale consegue ver você, consegue ler você. A sua esposa, marido, consegue ler você. O seu marido, esposa, ele consegue ler você. Você precisa entender. A pergunta que vem é, o que as pessoas estão lendo quando elas olham para você? Olha, o seu vizinho consegue ler você quando você chega em casa. O seu condomínio, o seu chefe, os seus funcionários, eles conseguem ler você. Talvez você não se dê conta disso. Talvez você ache, não, ninguém está me reparando, ninguém repara em mim. Todo mundo está vendo, todo mundo está lendo a sua vida. E aí aqui começa a trazer a nossa responsabilidade cristã para nós entendermos que o caixa do mercado lê a nossa paciência, que o nosso vizinho lê como nós tratamos a nossa esposa. O seu filho está lendo como você fala que é de Deus, mas só reclama de tudo. O seu filho está lendo isso, sabia? O seu filho está lendo se você age de acordo com aquilo que você prega. Se você fala, filho, faça isso, faça aquilo, mas você faz totalmente diferente. Ou seja, as pessoas estão nos lendo o tempo inteiro. O colega de trabalho está lendo você, lendo de fato o seu WhatsApp, está lendo como você escreve, está lendo como você vive na crise. As pessoas estão olhando para você e elas estão te lendo. Eu pergunto, o que essas pessoas estão lendo quando elas olham para você? Você precisa refletir nisso nessa manhã. Porque talvez algumas pessoas não se deram conta que quando olham para elas, estão lendo tudo menos o Evangelho. Estão vendo tudo menos o caráter de Cristo. E isso tem que gerar em nós essa responsabilidade. Em 1 de Pedro 2,12, a palavra de Deus diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Quantos aqui estão dispostos a ter um exemplar procedimento no meio da sociedade atual? Amém? 3 pessoas. Quantos estão dispostos a ter um exemplar cotidiano aqui? Ué, igreja, nós temos que ser exemplo onde nós estamos. Se tem alguém que tem que ser referência na tua empresa, tem que ser você. Não tenho. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Você precisa entender que Deus colocou em você uma responsabilidade de ser exemplo. Porque muitas vezes eles são mais sagazes, eles são mais hábeis. E o crente é um crente muitas vezes lá, um carinha emasculado, que tem medo de se posicionar. Você tem que ser
uma pessoa referência, se posicionar com ousadia, com intrepidez, mas com amor, com respeito. Você tem que ser referência, exemplo onde você está. Paulo está dizendo, mantendo exemplar o vosso procedimento. O nosso casamento, amém, homens, tem que ser um exemplo de casamento. A nossa paternidade, você pai, você mãe, a sua maternidade, tem que ser um exemplo. Ele diz, para que naquilo que falam contra vós outros, como difamadores, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras. Então estão nos observando, sim ou sim? Estão observando. Que você seja exemplo nas nossas boas obras. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então que as pessoas possam olhar para as nossas boas obras e a glória possa ser dada a Jesus. Que as pessoas possam olhar para o seu casamento e falar, esse cara é um homem respeitoso, ele respeita, ele ama a esposa, ele trata a esposa, essa mãe ensina direito aos seus filhos, essa é uma verdadeira mãe. Que as pessoas possam ver no nosso procedimento. Paulo diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Olha quem está ao seu lado e diga assim, tenha um procedimento exemplar nessa geração. Me ajuda a pregar, fala isso para quem está ao seu lado, um procedimento exemplar, ou seja, tem que ser exemplo em tudo. Eu disse aqui há 2 domingos, se eu não me engano, nós precisamos ensinar as pessoas a viverem. Principalmente o povo de Deus. O povo de Deus tem a Bíblia, tem um manual de vida, mas não consegue viver de acordo com a palavra de Deus. Então, se você quer aprender a viver a palavra, você precisa viver segundo o que a palavra de Deus diz. Ah não, a Bíblia está dizendo que o meu procedimento, o meu proceder tem que ser exemplar. Eu não quero ser exemplo de nada, eu não quero me posicionar em nada. Então você está fora da palavra. Olha que forte que a palavra de Deus diz em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive. Então isso aqui coloca o crente amador, o crente imaturo, o crente chiliquento, o crente que quer a dedela gospel, que quer a mamadeira gospel. Tira esse lugar e fala assim, ei, você não vive mais. Se você de fato é um crente em Jesus, foi regenerado, se você é uma nova criatura, você tem que ter essa fala, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas. Olha, não sou eu mais quem vivo, ele vai dizer, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O que é isso? Um exemplar, um modo operandi exemplar. Ele diz aqui em cima, né? O nosso procedimento exemplar. É o que Paulo está dizendo agora aos Gálatas. Viver pela fé no Filho de Deus é você ser exemplo. Ele diz que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, nós fizemos aqui uma lembrança da ceia. Lembramos da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Eu não posso aqui tomar o vinho, tomar o cálice, comer do pão e sair daqui e ter uma vida totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Uma vida que não reproduz a verdade de Cristo. Senão eu sou um crente fake, eu sou uma farsa. Pode me chamar de qualquer coisa, menos de crente em Jesus Cristo. Então o nosso proceder, Paulo diz, tem que ser exemplar. Agora está dizendo, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E agora, mas e essa carne? E esse viver que eu tenho na carne tem que ser para a glória de Deus. Eu vivo na fé para a glória de Deus. Então nós precisamos lembrar disso quando nós saímos do lugar de culto. Nós precisamos lembrar isso quando acaba o domingo. Nós precisamos lembrar isso na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Nós precisamos lembrar a igreja que nós somos essas cartas que as pessoas estão lendo. Ele vai dizer mais em Filipenses. Eu já li Pedro, já li Paulo aos Gálatas. Vou ler agora Filipenses 1:27, que diz, vivei acima de tudo, ou seja, antes de tudo, por modo digno da filosofia do mundo moderno. O que diz a palavra? Com modo digno do Evangelho de Cristo. Então o meu procedimento, o meu proceder, a minha forma de viver tem que ser acima de tudo. Ou seja, a gente está lendo aqui Paulo escrevendo aos Filipenses. O apóstolo Pedro, ele também diz isso. Antes, ele não diz, crescei na graça? Ou seja, a Bíblia vai ser clara, antes de tudo, o seu procedimento, antes de tudo, acima de tudo, viva de modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. A sua reputação tem que ser essa. Ele está firme em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quando nós vivemos um proceder acima de tudo, de modo digno, acima de tudo, quando nós temos um modo exemplar, quando nós entendemos que não somos nós que vivemos mais, mas Cristo vive em nós, nós vamos começar a construir uma reputação onde as pessoas sabem que nós vivemos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que não são mais as nossas vontades, não é mais a nossa carne, não é mais o nosso desejo, mas é a vontade de Deus que tem que prevalecer. O crente de hoje fala isso de uma forma tão fácil, mas viver isso é tão desafiador. Não sou eu que vivo, é Cristo vive em mim. Então por que você escolhe de acordo com o seu coração e não de acordo com a vontade de Deus? Por que você não se submete antes de tomar uma decisão em oração para ver qual é a vontade de Deus para a sua vida?
Não é você que vive mais, é Cristo que vive em você. Não é o que está dizendo a palavra de Deus. Eu sei que isso aqui é forte, mas isso aqui é necessário para a geração que nós estamos vivendo. Uma mensagem como essa deve gerar em nós um proceder segundo o Evangelho. Eu estou aqui na introdução aí, não, saí da introdução já, mas eu estou aqui no início da mensagem, e isso tem que gerar em você e em mim uma chama, tem que aquecer algo dentro de nós, para nós, um desejo para que nós venhamos a viver segundo a verdade do Evangelho. Então, de forma prática, viver de modo digno, eu vou até risar de novo, é um pai que ora com os filhos. Achei que você ia falar, trazer um mistério, Não, é você pai orando com seu filho em casa. Isso é viver de modo digno. É você pai, antes de comer, trazer um versículo, trazer uma oração. Viver de modo digno é uma mãe que perdoa mesmo quando ela está certa. Nenhum amém, igreja? É uma mãe que perdoa mesmo quando ela está certa. Um homem tímido, né? É uma mulher que perdoa mesmo quando ela está certa. É um homem que perdoa mesmo quando ele está certo. O que você está falando, Bispo? Eu estou ensinando você a viver de modo digno da palavra de Deus. É um jovem que resiste às pressões do mundo. Viver um modo digno do Evangelho. É um jovem que, não, todo mundo faz. Ele fala, eu não sou todo mundo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é viver de modo digno do Evangelho. Isso é ser uma carta viva, escrita pelo Deus vivente. Isso é viver a verdade de Cristo. Eu queria que você entendesse ainda nesse início de mensagem, que você pode não pregar com palavras, mas está sempre, em todo tempo, pregando, queira você, queira não, você está pregando com a sua vida. Bispo, eu não tenho o dom da palavra, é o que dizem, né? Eu não tenho a veia do pregador, eu não conheço a Bíblia. Não importa, você está pregando com a sua vida. As pessoas estão te lendo. E eu vou perguntar mais uma vez, qual é a mensagem que você está passando? O que você está ensinando? Eu não estou falando com a palavra não, estou falando com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, com a sua empresa, você é empresário. O que as pessoas estão lendo? Porque eles falam, não, ninguém está me vendo. Está todo mundo te vendo, está todo mundo te observando. Como eu disse, está todo mundo te lendo. Então, não, eu não falo, eu sou quietinho, eu sou tímido, eu não abro a boca. As pessoas também estão te lendo, você que é tímido. Estão vendo as suas posturas. Você que gosta de jogar para a galera, para a multidão, as pessoas estão vendo como você não se posiciona, como você quer agradar todo mundo. As pessoas estão lendo tudo isso. Qual é a mensagem que você está passando? Qual é a mensagem que você está pregando com a sua vida? Reflita nisso, não com uma pergunta minha, Fernando, mas com uma pergunta do Espírito para você hoje. Qual é a mensagem que você está pregando? Não é com a sua palavra, mas é com a sua vida. Qual que é a mensagem que você está passando para esse mundo? Enquanto você reflete nisso, eu ponho 1.2 na tela. Você é o embaixador do reino de Deus. Então, além de uma carta viva, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Veja a responsabilidade que nós temos nessa manhã, igreja. Deus exorta através de você, por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então nós vamos ter essa palavra de reconciliação. O apóstolo Paulo, você conhece a teologia, o apóstolo Paulo foi chamado depois da cruz, não viveu com Cristo nos dias da carne, ele teve a revelação da nova aliança, da sã doutrina. A nova aliança começa ali, depois que o Espírito Santo de Deus é manifestado em Pentecostes, começa a nova aliança, começa o novo tempo. Agora o Espírito está em nós, não visita mais como no tempo da antiga aliança, entrava e saía. Por isso nós não ficamos, vem Espírito, ele está em nós, é o que eu comecei na introdução falando. Então agora Paulo tem a revelação do que é a nova aliança, e Paulo vai dizer que agora nós somos embaixadores. Ele vai dizer que nós recebemos um ministério da reconciliação. Ele nos deu isso, colocou na nossa mão. Então ele está falando, agora rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, a nossa vida tem que ser uma vida com que faça com que as pessoas tenham um tempo de reconciliação com o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos pregar como crentes em Cristo uma divisão. Nós temos que pregar o quê? Reconciliação. Triste coisa, nós vemos o crente nessa geração pregando divisão. Não pode. Ele está falando, olha aqui, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós precisamos sempre lembrar que nós somos esse, mas eu não gosto disso. Não é o que você gosta ou não, querido. Deixa eu te falar, você é um embaixador de um reino, você representa uma embaixada. Você não representa o reino do seu umbigo, você representa o reino de Deus. Não é da minha vontade, você é um imaturo, você não entendeu nada ainda. Você é uma criança que faz o que você quer.
Homens de Deus, pessoas maduras, fazem o que tem que ser feito, fazem aquilo que é certo, e o que é certo está na palavra de Deus. Deus está falando, você não vive, mas você é Cristo que vive em você, você é um embaixador do reino, ou seja, você representa algo muito maior do que você representa algo muito maior do que a sua vontade, e Paulo está nos ensinando isso. Ele está dizendo, olha, você carrega valores, você carrega uma cultura, você carrega uma autoridade do reino daquele que te enviou. Então, que você possa viver dessa forma. Nós representamos um outro governo, igreja. Amém. Nós não representamos o governo humano. Nós não temos que dar a vida por um homem, por um governo humano. Nós temos que dar a nossa vida por Jesus Cristo. Só Ele pode transformar a vida. Só Ele pode transformar gerações. Só Ele pode transformar qualquer outra coisa. Ou seja, no trabalho, vamos aterrissar mais um pouco. Você deve representar o caráter do rei. No casamento, você deve representar o caráter de Jesus. Você deve representar o amor do rei Jesus. E na faculdade, você tem que representar também o amor de Jesus. Você tem que representar os princípios do reino. Eu queria que você refletisse, é uma manhã de reflexão, eu sei. Na sua vida, você tem sido uma vitrine do céu ou você tem sido uma vitrine da terra? As pessoas, quando olham para você, elas enxergam mais a terra, as coisas do mundo, as coisas passageiras, ou elas enxergam as coisas do céu? Você precisa fazer essa pergunta, porque isso vai dizer muito do quanto tem sido a sua vida, o quanto você tem representado o reino do céu. A sua rede social é uma vitrine do céu ou uma vitrine da terra? Mateus 5,14 diz assim o Senhor Jesus Cristo: vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Ou seja, a luz tem que ser colocada para iluminar, não pode esconder. Ele vai dizer no 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e se glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, quando você é luz, quando você chega no ambiente e ilumina, quando você brilha, então não tenha medo. Você tem que brilhar mesmo. Porque tem uma voz também, de uma falsa humildade. Não, cara, a glória é de Jesus, mas você precisa se posicionar, a sua luz precisa brilhar, para que a glória, ele diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Ou seja, se posicione, seja a luz nesse lugar, fale, exorte, comunique, se posicione, para que vejam as vossas boas obras. As pessoas têm que ver em nós as boas obras. Não fique você, não, eu não vou fazer, porque o que vão pensar? As pessoas têm que olhar para você e falar assim: que obra boa. Aí, mas e aí a soberba? Não, se você tem o coração no lugar certo, você vai entender o que ele continua dizendo. E se glorifiquem a vosso Pai. A glória não é para você. As pessoas vão te ver, mas a glória é para Jesus. Você consegue compreender a diferença disso? Não é, olha, eu orei, aconteceu, eu cheguei e mudou, eu fiz. Não é isso. Mas você sendo um bom crente, você sendo uma boa pessoa, você sendo uma pessoa que se posiciona, uma carta escrita de um Deus vivente, você sendo embaixador do reino, as pessoas têm que te ver, cara, senão vão ver quem? Olha o que é referência hoje nessa geração. Olha o que é referência de político, olha o que é referência de marido, de esposa, de família. Olha o que é referência. Quem está passando isso? Os influencers, os jogadores de futebol. Estão passando o que é referência para essa geração. As pessoas precisam ver em você uma referência, porque você é luz desse mundo, você é sal nessa terra. Então não fique você escondido com medo de se posicionar. Se posicione para que as suas boas obras sejam vistas pelas pessoas, mas que a glória das suas boas obras sejam dadas a Jesus Cristo. É assim que Deus nos enviou. É para isso, esse é o nosso propósito. Então ser luz é você ser luz, você funcionário. Vamos aterrissar mais um pouco, né? Hoje eu estou bem prático. É você funcionário, uma funcionária pública que se recusa a receber propina quando ninguém vai ver. Isso é ser luz. É você, quando está numa cadeira de decisão, saber que pode tomar uma decisão errada, de corrupção, de corromper pessoas, e ninguém vai saber, mas você continua sendo luz. É um homem que honra o Senhor Jesus Cristo nas suas decisões na empresa. É quando uma mulher influencia com a sua conduta, com o seu proceder, muito mais com as palavras. É uma mãe que lidera com uma postura cristã. Isso são boas obras, igreja. Isso hoje, parece que eu estou falando a coisa mais, às vezes, fora. Isso deveria ser algo simples para nós cristãos. A gente tinha que pregar isso para essa geração e todo mundo fala assim: pode ir para a segunda página, pode ir para o segundo step, pode ir para águas mais profundas. Mas a geração de hoje, infelizmente, precisa ouvir o básico.
Porque a gente vê as pessoas se modelando aos influencers, se modelando às vozes desse mundo, e não estão se modelando na palavra de Deus. Então isso é ser uma carta escrita, isso é ser um embaixador. O quê? Quando as suas atitudes, as suas boas obras, elas estão alinhadas com o céu. Me ajuda em nome de Jesus a pregar para quem está no sala, fala assim, que as suas boas obras, que as suas obras estejam alinhadas com o céu. Minha esposa está solta, ela quer que eu arranque tudo aqui já. Falei do aniversário de casamento. O que está errado aqui, meu Deus do céu? Arrumou? Ô, glória. Fala, as minhas boas obras vão ser vistas pelos homens. Fala, mas a honra e a glória vai ser dada a Jesus. Ó, tem que ter o coração nesse lugar, amém, igreja? Terceiro ponto de hoje, sua família é uma embaixada do céu. Posso ouvir um amém aqui nessa hora? Não tinha como eu não dar um pitaco na sua família. Se bem que eu já estou dando desde o começo, né? Você sabe que o meu coração ele arde por famílias. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A sua casa, ela tem que ser uma embaixada do céu. Pare de ver a sua casa apenas como um endereço. Pare de ver a sua casa apenas como, sabe, um CEP. Comece a ver a sua casa como uma embaixada do reino. Você que mora em casa, você que mora em apartamento, você que mora, sei lá onde você mora. Comece a ver aquela residência como um endereço do reino. Você fala assim, aqui tem um endereço celestial, aqui tem algo diferente. Nesse condomínio, o 19º andar, o primeiro andar, o terceiro andar, a casa 3, a casa 4, a casa da vila, aquela casa do lado da outra. Ali é uma residência do céu. A sua vizinhança tem que saber qual é a sua residência. Tem que saber a referência que tem ali na vizinhança. A nossa casa tem que representar a embaixada do reino. Ou seja, um lugar que existe oração. Porque como é que eu faço para minha casa se tornar essa residência, bispo, essa embaixada? Tem que ter oração ali. A sua casa tem que ter exortação, tem que ter perdão. A tua casa tem que ter a presença manifesta do Deus vivente ali dentro. Só tem que passar no elevador, quando passar no seu andar, ela tem que fazer... Tem alguma coisa diferente nesse andar aqui. Vai subir. Opa. Aqui tem uma embaixada. Aqui tem a glória de Deus. Que você tem esse desejo hoje em nome de Jesus. As pessoas têm que olhar para a sua casa e falar: ali o céu tem uma residência. Tem que passar e falar assim: aqui reside a glória de Deus. Triste coisa é a pessoa falar: ali é briga, ali é gritaria, ali é bagunça, ali é traição. Isso não representa o reino. A nossa casa, e eu não estou falando de coisas, tá? Porque para falar, não, então tem que representar, eu tenho que ter um móvel, tal, um sofá, tal. Não estou falando disso, você está entendendo, né? Eu estou falando da glória de Deus dentro da sua casa. Até porque tem casas hoje que são cheias das coisas mais valiosas, falando financeiramente falando, mas não tem nada de valor lá dentro. Não tem a glória de Deus, não tem amor, não tem uma família unida. Só tem móveis caros, só isso, não passa disso. A sua casa tem que ser a residência do céu. Tem que ser a residência do céu. Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer no capítulo 6, verso 4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então eu preciso falar para você, ensinar você pai, você mãe, como que você faz para a sua casa ser essa embaixada do céu. E a Bíblia está nos ensinando. Mais uma vez eu falo, ore com seus filhos. Bispo Feu, eu tenho vergonha. Cara, vergonha de orar com seu filho? Vergonha você tem que ter quando seu filho chegar em casa com como chama aquilo de maconha? Um baseado de maconha. Vergonha você tem que ser quando seu filho estiver andando com... Vergonha de orar com teu filho? Ore com seu filho, você pai. Não, mas eu não sei usar as palavras. Abra a boca e Deus vai encher, é o que diz a Bíblia. Você é a liderança naquela casa. Ore com os seus filhos. 5 minutos, que seja 5 minutos, depois é 10, depois é 15, leia um versículo na mesa, resolva os conflitos com amor e com verdade. Sabe, eu estou falando para famílias aqui. Aí tem um conflito em casa, ninguém se posiciona, não tem um homem para falar assim: ei, peraí, a palavra de Deus diz isso, a gente precisa corrigir com a palavra de Deus. Hoje, os casamentos, eles são o quê? São dois estranhos vivendo juntos. Não são nem mais amigos, são estranhos. A pessoa olha e fala: tem um barbudo dormindo aqui do lado, tem uma mulher estranha dormindo aqui do lado. Não se falam mais. Não tem diálogo. Isso não é uma embaixada?
O inimigo já alcançou vantagem, como diz o apóstolo Paulo, né? Alcançou vantagem. Então você pai, você mãe, você marido, você mulher, transforme a sua casa num verdadeiro lar, num verdadeiro, sabe, uma verdadeira residência celestial. Resolva os conflitos com amor, com verdade. Faça da sua casa um abrigo de paz. Eu me lembro, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas eu vou lembrar, minha esposa, a gente namorava, ela ia na nossa casa e ela falava, eu quero ficar aqui. Eu falava, por que você quer ficar aqui? Não é porque eu estou lá só, mas é porque ela falava, eu sinto paz na sua casa. Não é assim? Você falava isso, toda vez que ela entrava lá, eu sinto paz nesse lugar. A sua casa tem que ser isso. Os amigos do seu filho têm que ir lá e falar, eu quero ficar nessa casa porque ela tem paz, tem amor, tem comunhão, tem diálogo, tem exortação, tem correção. Amém, pais? Não é uma casa que é uma rodoviária, entra um, sai o outro, ninguém se fala, ninguém se vê. Isso não é uma embaixada do céu. Isso é qualquer coisa menos um lar celestial. Eu disse, a sua casa tem que ser, ali reside o céu. É o que as pessoas têm que falar quando elas passam pela sua casa, pela sua residência. O salmista diz no 128, eu amo isso aqui: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás. Isso aqui é uma residência do céu, sim ou sim, igreja? Ele diz, feliz serás, e tudo vai ser ruim, vai ser uma lástima, vai ser uma droga, tudo te irá bem. Então veja que tem harmonia numa casa que teme ao Senhor. Tua esposa, tem maridos aqui, digam glória a Deus. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Um lar celestial é isso. Isso aqui é alguém que vai passar, ali é o céu reside. Aquilo é uma embaixada. Então isso aqui que o salmista está narrando é o retrato de uma família abençoada. Isso aqui é algo que reflete o reino de Deus. Isso aqui reflete nos ambientes domésticos a glória do Senhor. Então entenda nessa manhã que famílias saudáveis são aquelas que fazem propaganda do céu aqui na terra. Famílias saudáveis não são aquelas que promovem as discórdias. Famílias saudáveis não são aquelas que falam as coisas do que o mundo está falando, mas que falam o que o céu está anunciando. Isso são famílias saudáveis, são famílias que representam a embaixada de Cristo. É isso, igreja. Deus espera isso da tua casa. Ah, não, aquela mãe é uma fofoqueira, aquela lá sabe de todo mundo, aquela fala da vida de todo mundo. Isso não representa a glória de Deus. Fofoca não compactua com o reino. Porfia, ira, gritaria, não, isso são obras da carne. A sua casa tem que fluir na manifestação do Espírito Santo, no dom do Espírito Santo. Tem que ter domínio próprio em casa, amém? Tem que ter longanimidade, tem que ter benignidade, tem que ter bondade. A nossa casa, ela representa essa embaixada, a embaixada do céu. Então eu queria ir para a segunda parte da mensagem, falando para você da história, um exemplo bíblico, de um homem que foi o embaixador na Babilônia. Você sabe o nome dele? Pode falar, Daniel. Diga, Daniel, uai. O frio deixa vocês tímidos. Se bem que frio aqui está um calor. Alguém mais está com calor? Oh, glória! Alguém concordou comigo nessa manhã? Glória a Deus. Daniel, amados, Daniel foi tirado da sua terra. Daniel, você conhece a história, foi levado para a Babilônia, longe do templo, longe da cultura da sua família. Mas a Babilônia não conseguiu apagar a carta que Deus escreveu no coração de Daniel. Eu podia trazer José, mas ia estar muito manjado, né? Lê o livro que você vai entender. Mas Daniel está no mesmo patamar. Ele não se contaminou com os manjares do rei, diz a palavra. Sabe, junto com seus amigos, eles foram exemplos de filhos de Deus em meio a uma cultura totalmente de trevas. Minha esposa pregou aqui, quando eu estava ausente, sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe, firmes até o fim, firmes até o fogo. E de toda a história de Daniel também é uma história maravilhosa, como tantas outras, mas de toda a história de Daniel, o que me chama muita atenção é o capítulo 1, o verso 8, que diz assim a palavra de Deus: resolveu Daniel firmemente. Para mim aqui matou, acabou, fecha o caixão. Decidiu, resolveu Daniel. O que é isso? Daniel se comprometeu com algo. É uma decisão. Porque você vai ver a história de Daniel, nossa, foi jogado nos leão. Os leões não comeram ele? Como que pode? Porque começa dizendo, resolveu Daniel, e ainda traz como ele resolveu, né? Não fala só o que ele fez, como ele fez, firmemente. Tem gente que até resolve, bem, Teresa, mas é frouxo.
Resolveu até um apelo popular, até uma pressão do chefe, até uma pressão da sociedade, até uma pressão dos amigos. Ah, eu tinha resolvido, mas sabe, não foi firmemente. Daniel resolveu firmemente. Isso aqui muda a história, igreja. Eu poderia falar para você e acabar a mensagem aqui: resolva firmemente ser de fato uma carta escrita. E você vai ver as consequências disso, positivas, logicamente, na sua vida. Mas a Bíblia continua dizendo: o que ele resolveu? Não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Fala comigo, tudo começa com uma decisão. Toda vez que você decidir fazer algo que é certo diante de Deus, Deus vai honrar a sua vida. Toda vez. Não tem como, a Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Quando você age por princípios, Deus manifesta as promessas na sua vida. Não tem como. Ele é imutável. Ele não pode negar-se a si mesmo. O problema é que a gente não decide firmemente. A gente não, né? Mas muitos nem decidem. E aqueles que decidem, como eu disse, decidem até meio-dia do outro dia. Depois, não vai pegar bem não. Melhor eu abrir uma concessão aqui, uma concessão lá. Não, Daniel foi até o fim. Então toda vez que você decide algo diante de Deus, Deus honra. Olha o que diz o verso 9. Ele começou resolvendo firmemente. O verso 9 diz: ora, Deus, leia comigo, Deus fez o quê? Concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. Por que Deus manifestou? Por que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão? Porque ele começa decidindo firmemente. Você quer receber de Deus também a misericórdia, a compreensão? Então decida algo hoje em nome de Jesus com o Senhor. Faça uma aliança com Jesus nessa manhã. Nisso aqui, Pai, eu não erro mais. Decida isso em nome de Jesus. É que você não quer decidir. É que você está deixando no seu coração. Você sabe que é desafiador para você. Você fala, então, quer saber, aqui não toca nisso, deixa isso quieto aqui. Não, Deus está falando, resolva isso agora, firmemente. Você não é um embaixador, você não é uma carta viva, então resolva isso diante de mim agora. É o Espírito confrontando. Aqui não é uma mensagem que vai aplacar sua consciência. Aqui é uma mensagem que vai confrontar você para você vir a ser uma pessoa melhor a cada dia. Daniel resolveu, resolva hoje você também firmemente. Ele recebeu, diz o verso 9, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Verso 3, capítulo 6. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e dos sátrapas, porque nele havia o Espírito. Tinha algo diferente em Daniel. Aí você vai falar, mas quem sou eu perto de Daniel? O mesmo Espírito está em você. Deus não faz acepção entre os seus filhos. Em você existe um Espírito excelente, meu amado. Me ajuda em nome de Jesus a pregar quem está ao seu lado e falar, tem um Espírito excelente aí dentro. Tem um Espírito excelente aí, é o Espírito Santo de Deus. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo. Olha só, o cara que veio lá do exílio, o cara que está lá exilado da Babilônia, que não é do povo, tem outra cultura. O cara que tem outro Deus, o rei está pensando, eu acho que eu vou pôr esse cara aqui para dominar. Parece um pouco José, né? Olha o que diz o verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Eu recebo isso na minha vida. Ei, André, o que é isso? Imagina você lá no exílio, você na Babilônia, em outra cultura, cheio de gente tramando contra você, e as pessoas não conseguem encontrar nada na sua vida, porque você tem um espírito excelente, não tem erro, diz a palavra. O que diz aqui? Que não tinha, ele era fiel, não se achava nele nem erro, nem culpa. Diz o verso 5, disseram pois estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Este Daniel, os caras já estavam irados, né? Já dá para ver aqui. Eles vão chamar um ao outro de miga, esses caras. Miga, não vamos achar nada contra esse Daniel. Nunca acharemos ocasião alguma para esse Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles vão apelar, vão procurar alguma coisa que ele faz errado na religião dele, na lei do Deus dele. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores, juntaram um povo, o STF, o Alexandre de Moraes, todo mundo estava lá, concordaram que o rei estabelecera um decreto e faz a mesma coisa, cara. Você tem que entender que nós precisamos ser Daniel nessa geração. Eu brinco aqui, mas é exatamente o que está acontecendo. É exatamente, só não enxerga quem não quer. Conselheiros e governadores concordaram
em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Os caras pelaram. Falaram, se adorar outro Deus, se orar para outro Deus, se fizer qualquer coisa a outro homem, não for com você, rei, seja lançado na cova dos leões. Verso 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Verso 9. Por esta causa, ó rei Dario, assinou a escritura e o interdito. Então o rei foi ali, levado pelos governadores, pelos homens, pelo governo, pelo poder, falou, você assina esse decreto, esse interdito aqui, e o rei foi levado, diz a palavra que ele assinou. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Então assinaram, não pode mais orar para outro Deus, não pode mais falar com outro homem, não pode consultar senão o rei. Aí chegou a notícia no ouvido de Daniel, e diz lá o verso 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, e no seu quarto, onde havia janelas abertas lá de Jerusalém, gritou, eu vou me matar, pulou da janela e falou, beijo de ajuda. Foi no Facebook e falou, meu Deus. O que Daniel fez, igreja? 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus. Não, você pode ler isso um pouco mais alto. Não, tem alguém que não entendeu ainda, lê mais alto. Ah, Daniel não foi orar quando o calo apertou. Alguém tem o WhatsApp do bispo aí? Porque eu preciso. Chegou uma crise aqui na minha vida, eu preciso procurar. Como é que ora? Como é que faz? Como costumava a fazer. Amém. Vamos dar uma pausa na história de Daniel? Qual que é o nosso problema? Ou o problema da nossa geração? Que não é o nosso, em nome de Jesus. Só ora quando precisa. Só ora quando não tem mais o que fazer. Não, eu vou orar, eu vou lá amanhã, segunda-feira, eu vou lá. Porque chegou um boleto aqui, chegou um diagnóstico. Ah, eu vou lá orar, porque falam que o povo ora lá. Você vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Mas eu quero te levar sempre para um lugar de mais maturidade. Você me conhece. Tenha uma vida de oração. Amém. Daniel nos ensina aqui que ele não vai começar a fazer algo diferente. Ele só vai fazer aquilo que ele já fazia de costume. Sim ou sim, igreja? Daniel manteve a sua rotina de oração. Mesmo com uma ameaça de morte? Mesmo com uma ameaça de morte. Ah, me ameaçaram me matar, o que eu faço agora? Abro a janela, grito, alguém me salve, quem poderá me salvar? Alguma coisa assim, não, eu vou abrir a janela lá para Jerusalém, porque eu já faço isso, e eu não vou mudar nada na minha rotina, eu vou continuar orando. Repare que Daniel não começou a fazer nada novo, ele apenas continuou fazendo o que ele sempre fez. Amém. Eu queria que assim fosse com a nossa vida. Quando a perseguição chegar, e ela vai chegar, que você não fale, eu preciso fazer algo diferente. Ai, Deus me dá uma estratégia. Que você tenha um coração como o Daniel e fala assim, Deus, eu só vou continuar a fazer o que eu estou fazendo. Porque isso vai mostrar o tipo de crente que você é. O problema é que a gente vai ser... Se você tem que buscar algo diferente a fazer, é porque você não está fazendo algo certo. Porque Daniel estava fazendo certo. Ele não precisou inventar nada, inventar roda. Eu só vou continuar a fazer o que eu sempre fiz. Então, quando chegar a perseguição na sua vida, apenas continue a fazer o que você já faz diante de Deus. E eu espero que o que você faz diante de Deus já seja aquilo que Deus espera que você faça. Você não vê Daniel desesperado, você não vê Daniel falando, e agora o que vai ser? Daniel só continuou a fazer. O verso 15 diz, então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram, nossa, eu imagino esses caras, mano. Eu consigo imaginar esses homens. Porque isso aqui é homem fuxiqueiro, cara. É homem que está lá esperando para... Vamos pegar esse Daniel. É homem ciumento. O que é? É homem fresco. Esses homens não iam nos cedros. Esse homem é aquele que vai falando do pastor quando está pregando. Sabe, é esse tipo de homem que fica, não concordo. Ai, não é bem assim. Ai, no meu caso. É esses caras que foram pegar Daniel. Eu sei, eu conheço o homem, gente. Eu lido com homem. Eu treino homens, eu lidero homens. Eu sei que... Vamos pegar. Tinha um grupo de WhatsApp. Falando, você viu o que ele disse? Ele abriu a janela. Vamos lá, estamos só esperando. Alguém filma. Homem fuxiqueiro. Eles falam miga. Eles falavam todes, esses homens. Eu sei esse tipo de gente que é. É invejoso. Então aqueles homens, que não é homem não faz isso. Homem que é homem, lida com honra, com hombridade, não é homens?
tem uma cultura forte. Homem que homem não fala mal dos outros. Homem que homem não quer tramar o mal com os outros. Eu estou falando alguma mentira? Homem que homem está cuidando da sua própria vida, não está interessado se o outro está orando, está deixando de orar, está olhando para a vida dele com Deus. Isso que é homem de verdade. Isso é crente de verdade. Agora esse aqui é aquele que ficava na janela, sem fazer nada da vida, esperando. Sabe? Uma cadeira de balanço, assim, ó, balançando e falando, deixa eu ver se ele vai abrir a janela. Com um mato na boca, assim, deixa eu ver. É esse tipo de gente. É aquela vizinha que vai lá e vai andando no pé assim, ó, e fica olhando. Como chama aquilo que tem na porta? É que vocês olham, né? Fica olhando lá. Deixa eu ver quem está entrando na casa dela. Deixa eu ver deixa eu ver que roupa que é. O sapato, deixa eu ver como é que ela foi. Cara, entenda uma coisa. Aprenda com os inimigos de Daniel. Viva a sua vida com Deus. Paulo diz, cuida de ti e da doutrina. Basta. O problema é que você quer cuidar da vida do irmão, quer cuidar da vida do pastor, quer cuidar da filha da esposa do pastor, quer cuidar de todo mundo, mas não cuida da sua. É esses homens que andavam com Daniel, que estavam contra Daniel. Vamos ver se ele vai abrir a janela. Vamos ver. Olha, então aqueles homens foram lá junto ao rei e disseram, sabe, ó rei, ainda jogaram o cabelo para trás. A lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito, decreto, eles foram falar para o rei o que o rei já sabia. Esses caras que quer ensinar para as pessoas, sabe? Ela quer ensinar a Bíblia para você. Fala, cara, eu conheço a Bíblia. Não, mas a Bíblia diz. Vamos lá, verso 16. Então o rei ordenou que trouxera Daniel, ele tinha assinado, e lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. O rei sabia, o rei tinha um apreço por Daniel. Ele falou, olha, Daniel, eu não posso fazer nada agora. O teu rei, eu assinei, que ele, o teu Deus, que ele te livre. Verso 20. Chegando-se ele à cova dos leões, ou a cova, chamou por Daniel com voz triste. Eu estou pulando algumas partes, você conhece a história. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, que as pessoas possam te procurar dessa forma, meu amado. Qual que é o seu sobrenome? Servo do Deus vivo. Amém. Hein, Douglas? Gostei. Não o seu sobrenome. Fala o seu nome, você quer servo do Deus vivo. Amém. Que esse seja o nosso sobrenome, a nossa marca. Era como Deus chamava Daniel. Ia o caso que o teu Deus, a quem tu continua, ele batia lá, quem tu, olha como Daniel deixava claro, Daniel não ficava orando escondido, Daniel não orava atrás da coberta, Daniel deixava, todo mundo sabia, o rei sabia, esse Deus que você continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou, socorro! O Daniel vai lá e fala, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou, o rei gostava de Daniel, sobremaneira, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Imagina você ser lançado os leões com fome, e os leões virar gatinho ali, por quê? Porque Deus mandou fechar a boca dos leões. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles que tinham acusado. Eu queria ver essa cena. Acusado, e foram lançados da cova dos leões, e ele, seus filhos e suas mulheres. Olha só, tem homem aqui me ouvindo em nome de Jesus? Homem, aquilo que você faz vai liderar a sua casa inteira. Josué falou, eu e minha casa serviremos a Deus. Uma voz de fé dentro da casa, uma voz de liderança. Agora esses homens, com muitas aspas, pisaram na bola, falaram que não devia, tramaram. Eles colheram, mas a casa inteira colheu. Você precisa entender, homem, o que pesa sobre os seus ombros. A gente precisa posicionar homens nessa geração. Está claro aqui o que acontece. Qual verso que eu estou? 24. Ordenou o rei, foram lançados, trazidos os homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e ele, os seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões já se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, que nós cantamos hoje, né, igreja? Paz vos seja multiplicada. Imagina o rei escrevendo isso. Faça um decreto, que por nossa causa, igreja, as leis sejam mudadas. Que por sua causa os interditos, como é que chama que a gente leu aqui? Interdito, as leis, tudo seja mudado. Pelo seu posicionamento, é o que eu estou dizendo. Pelo seu cristianismo. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante, não é Daniel, o Deus de Daniel. Lembra o que Paulo disse? As nossas boas obras. Jesus falou, você vai ser luz
para que as suas boas obras sejam dadas graças e glórias a Deus. Amém. É Daniel. Não foi temam a Daniel, porque Daniel entrou na cova e os deu. Não. As boas obras de Daniel estavam agora dando graças e glórias a Deus. Sim ou sim, igreja? Ele diz: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O rei ímpio está falando que Jesus Cristo é o rei sobre todos os reis, o Deus sobre todos os deuses. Por quê? Porque alguém decidiu firmemente. Alguém decidiu firmemente. Daniel, amados, foi um homem de verdade. Não foi um homem que foi levado pelas condições, pelo medo. Então eu preciso finalizar a mensagem de hoje, mas você precisa entender que Daniel terminou fazendo o próprio rei reconhecer o Deus que ele representava, a embaixada que ele representava. A Babilônia, igreja, tentou calar Daniel, mas a Babilônia acabou lendo a sua vida como uma carta, e a Babilônia se rendeu ao Deus de Daniel. Amado, entenda algo nessa manhã: onde você pisa, o céu tem que ter voz. Você pisou ali, não é você que tem que falar, o céu tem que falar por você. Por isso que eu falei, a sua casa tem que ter a voz do céu. A sua casa, ali reside uma residência, ali é uma residência do céu, ali é um lar celestial. Aonde você pisa tem que ter a voz do céu, porque você representa a embaixada do céu. Você não representa o estado de São Paulo, você não representa a Bahia, você não representa a Itália, não sei qual é a sua cultura. Você representa a cultura do reino dos céus. Você representa a embaixada que não é dessa terra. Você representa algo eterno, meu amado. Decida hoje como Daniel, firmemente. Decida. Resolva isso em nome de Jesus. Quando o menino do teclado levanta é porque o tempo acabou, né? Eu quero finalizar dizendo, eu tenho pregado muito sobre uma igreja que se posiciona, já pode vir, Gu, diante do mundo, sobre os ambientes que nós temos entrado, que nós temos que transformar, que nós temos que ser influenciadores, enfim. Eu preguei domingo passado sobre o nosso bastidor ser um altar a Jesus. Você sabe o que Deus está falando nesse tempo, como diz na introdução. Tudo tem que ser feito como para o Senhor. Falei sobre isso na quinta retrasada. Então Daniel, igreja, é um exemplo de um filho de Deus. Daniel é um exemplo de alguém que viveu a verdadeira mensagem de Cristo. Não só viveu, mas como comunicou isso através da sua vida. Porque quando ele vai lá e abre a janela, ele está mostrando, não é só com palavras que ele estava orando, mas é com atitudes. Porque ele poderia falar assim, quer saber, eu vou orar, mas de janela fechada agora. Você nunca pensou nisso? Vai ser mais cômodo para mim. Eu não desagrado Deus e ninguém está vendo. Afinal de contas, eu vou lá, fecho a janela e eu oro. Mas Daniel continuou fazendo o que ele costumava fazer. Se você for entender a mensagem de hoje, é que a sua vida tem que ser uma vida em todo o tempo. Como eu preguei domingo passado, a mesma. Com janela aberta, com janela fechada, na frente do decreto do rei, fora do decreto do rei, onde você entrar, resolva firmemente como Daniel, não se contaminar. É tão óbvio isso para o crente. Deveria ser, mas a gente precisa pregar o óbvio. Daniel é um exemplo de filho de Deus. Foi uma verdadeira carta escrita pelo próprio Deus, um verdadeiro embaixador do céu aqui na terra. Representou os interesses, não foi da geração, porque ele poderia falar assim, eu vou representar os interesses dessa geração, afinal de contas o rei Dario está sobre a minha vida. Ele estava representando um outro rei, era um outro reino que ele representava, e ele sabia disso. Ele representou os interesses do céu. Igreja, que você possa entender isso, põe na tela para mim de novo, Enoque. Quando você pisa, onde você pisa, o céu tem que ter voz. Onde você pisar a planta dos teus pés, o céu tem que... Jesus, quando ele nos ensina na oração do Pai Nosso, como nós orarmos, ele diz, venha o teu reino, seja feita aqui na terra, como é no céu, a tua vontade. Você precisa entender que isso é essa invasão do céu aqui na terra. Quando você pisar num lugar, o céu tem que invadir. O céu tem que ter voz. Não é a sua voz, é a voz do céu. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Não é o seu paradigma, é o que Deus estabeleceu como verdade. Não é a sua filosofia, não é o que você acha, não é o seu ponto de vista, é o que o céu diz a respeito disso. Não é o que a lei tal diz, não é o que estão dizendo, não é o que o governo tal está falando, é o que a Bíblia diz a respeito disso.
É isso que é representar uma embaixada. Isso é ser um representante do céu. Isso é ser uma carta viva, igreja. Eu comecei falando, no mercado as pessoas estão te lendo. Na escola do seu filho as pessoas estão te lendo. No seu trabalho as pessoas estão te lendo. Estavam lendo Daniel na Babilônia, mas estavam ouvindo o céu quando Daniel pisava. Estavam enxergando o reino onde Daniel chegava, onde Daniel pisava. Que a gente possa olhar para Daniel hoje e fazer só o que ele fez: resolver firmemente diante de Deus não nos contaminarmos. Seja o que for os manjares dessa geração, seja o que for os manjares. Os amigos de Daniel, era outro rei lá, Nabucodonosor, falando: olha, agora vocês vão ter que se dobrar uma estátua. E da mesma forma, não vamos nos dobrar. Quer saber, rei, o Senhor, se a gente morrer, que a gente morra, mas a gente não vai se render a você. Quantos cristãos estão dispostos a fazer isso hoje? Quando lá no trabalho fala, você tem que assinar uma coisa estranha pela cultura moderna, pelas ideologias modernas, a assinatura tem que ser aqui. Eu vou assinar como o céu quer que eu assine, mas isso vai custar o seu emprego. Que custe. Eu sei que é duro falar isso, que custe, porque eu não estou aqui para agradar um patrão, estou aqui para agradar o Rei de Reis, Senhor de Senhores. A minha vida é um culto a Ele. A gente precisa se levantar como crentes assim nessa geração, como Daniéis, como Josés, como homens que representam o céu. Talvez a sua carta, ela foi, não sei como você entrou aqui hoje, rasuradas por decisões erradas que você teve no passado. Mas Deus sempre tem um começo, igreja. Talvez o seu lar tenha sido manchado por mágoas. Talvez você olhe para vocês e fale: Bispo Fê, eu sou ilegível, eu não consigo enxergar, eu não consigo ler o que está aqui. Mas é por isso que Deus te colocou aqui hoje, porque Ele quer começar uma nova história na sua vida. Ele quer começar um novo tempo na sua vida, a partir de hoje. O que eu tenho que fazer, Bispo Fê? Decida hoje. Hoje. Não é comigo não, é com Deus. Decida hoje, firmemente. O Espírito Santo está aqui, igreja, para reescrever a sua história. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele tem um novo tempo para você. Já que o mundo, eu quero terminar dizendo isso, Carlão, já que o mundo vai nos ler, que eles encontrem em nós, nas nossas entrelinhas, que o mundo possa encontrar a Cristo, que eles possam encontrar a verdade do reino, que eles possam encontrar a sã doutrina, a graça de Deus, que eles possam encontrar em nós a voz do céu. Que assim seja, em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Se você ouviu Jesus, fica de pé no seu lugar. Você não vai esquecer dessa tela. Você não é um rascunho, você é uma carta viva. Você é uma carta viva. E eu quero terminar com esse compromisso com você. Eu e você diante de Deus, resolvendo hoje, firmemente, seja o que isso representa na sua vida. O Espírito aqui fala com cada um. Você sabe o que você tem que decidir hoje, firmemente com Deus. E o Espírito está falando agora no teu coração. É isso, decida hoje, firmemente. Levante suas duas mãos aos céus em sinal de submetimento a Ele. Senhor Jesus Cristo, nós estamos finalizando, Pai, mais um culto a Ti, Jesus. O Senhor foi cultuado nesta manhã, Pai. E dentro deste culto, Pai, o Senhor nos alimentou, o Senhor nos exortou, Pai. Eu sei que para muitos aqui essa palavra é uma palavra confrontadora, mas ela é necessária. E nós queremos agora, Jesus, diante de Ti, tomar uma decisão. Eu oro com essa igreja, Pai, com aqueles que estão em casa, online, para que todos nós venhamos a tomar uma decisão de acordo com a Tua vontade, Pai. Que todos nós venhamos a tomar uma decisão, Pai, de acordo com os Teus princípios. Que todos nós venhamos a tomar uma decisão, Jesus, de acordo com as verdades que o Senhor estabeleceu. Pai, que nós possamos ser hoje como Daniel. Não importa o que os governadores, os governantes, as leis, não importa, Pai, os decretos que estão sendo assinados, nós continuaremos, Pai, a Te adorar. Quando Daniel, Pai, não se prostra, quando Daniel não se rende à voz, à política, Pai, da sua geração, quando Daniel chega e abre aquela janela, Pai, ele está mostrando que ele continua adorando ao Deus vivo. Pai, que a nossa vida possa ser uma adoração a Ti, independentemente das leis, independentemente da agenda anticristo que está sendo cumprida. Nós queremos como igreja, Pai, nos posicionar. Nós queremos hoje, nessa manhã, como igreja, Pai, entender que nós não queremos agradar a um homem, a um chefe, a um patrão, a alguém humano. Nós queremos agradar a Ti, Jesus. O Senhor tem nos falado isso nos últimos cultos, Pai. Tu és aquele que é digno de ser adorado. Tu és a plateia que deve ser, Pai,
agradada, Jesus. Nós não queremos agradar ninguém senão a Ti. Que nós possamos fazer como ensinou o apóstolo Paulo hoje, Pai. Que nós tenhamos um proceder em tudo, Pai, de modo digno. Que nós possamos ser exemplo, Pai, para os gentios. Que nós possamos ser exemplo para essa geração, Pai. Exemplo de caráter, exemplo de cristão, exemplo, Pai, de postura, exemplo de pessoas que falam a verdade, exemplo de pessoas, Pai, que não se comprometem, exemplo de pessoas que não comem dos manjares, Pai, que não se dobram, Pai, às culturas atuais. Que nós venhamos a ser, Pai, um exemplo de crentes, Pai, no meio dessa sociedade em trevas. Eu oro nessa manhã, Pai, que nós possamos sair daqui desta sala sendo luz, Pai, onde nós vamos pisar, onde nós vamos chegar, Pai, onde os nossos pés pisarem, Pai. Nós oramos, Pai, para que o céu fale, Jesus. Nós oramos, Pai, que não seja a voz do homem, mas que seja a voz do céu, Pai, a ser ouvida. Através das nossas posturas, através das nossas atitudes, nós oramos, Jesus, que não seja nós, mas o Senhor em nós e através de nós, Jesus. Oh Deus, nós queremos, Pai, representar a Tua embaixada. Levanta, Pai, embaixadores, levanta pessoas que se posicionem, Pai, como verdadeiros representantes, Jesus. Representantes de uma pátria celestial, Jesus. Representantes, Pai, de valores que não são desse tempo, que não são dessa terra, que não são, Pai, daqui de baixo, mas levanta homens e mulheres que vão representar os valores do céu, Jesus. As leis do céu, Jesus. É essa que nós tememos e trememos, Jesus. Oh Deus, que os governantes venham mudar leis por nossa causa, que as empresas tenham as suas culturas mudadas por causa dos crentes que ali trabalham, Jesus. Que os funcionários sejam, Pai, influenciados por um chefe cristão. Deus, que nós possamos levar o Teu reino onde nós chegarmos, Jesus. Essa é a nossa oração, Deus. E nós, como Daniel, nessa manhã nós decidimos firmemente. Nós decidimos firmemente, Pai. Nós nos aliançamos contigo. Eu não sei o que você tem que decidir agora, meu amado, mas levante uma das suas mãos e diga: Senhor, eu decido agora, firmemente contigo, não me contaminar. Fala: se eu estava me contaminando, se eu estava, Pai, ou fazendo algo errado nessa manhã, eu assumo esse compromisso diante do Teu altar, de ser uma carta escrita, de ser, Pai, uma carta escrita, não em tábuas, não num papel, Deus, não com tintas, mas pelo Teu Espírito. Diga: eu assumo, Deus, o compromisso de ser o embaixador do Teu reino, de levar a Tua embaixada onde eu estiver. Diga assim: Deus, onde o meu pé pisar, a Tua voz será ouvida. Diga: onde eu chegar, o reino será anunciado. Diga: onde eu estiver, a Tua graça será estabelecida. Porque eu assumo, Deus, um compromisso público contigo. Assim como Daniel, Deus, nós continuaremos fazendo aquilo que já fazemos diante de Ti, orando, oh Pai, Te adorando, oh Jesus, ensinando de acordo com a Tua palavra. Oh Pai, que as nossas casas sejam um lar espiritual, que as nossas casas sejam, Pai, uma vitrine do reino, Jesus. Que as nossas casas sejam, Pai, o endereço da Tua embaixada nesta terra, Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso compromisso. E nós viveremos, Pai, para que isso se cumpra em nós e através de nós. Nós saímos daqui declarando, igreja, se você crê nisso, levante suas mãos e estenda na direção do altar. Que as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida daqueles que creem. E aqueles que são cartas escritas, aqueles que não são rascunhos, aqueles que vão dar razão da fé, aqueles que decidiram firmemente, diga glórias a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos estão prontos para isso? Digam amém. Eu vou liberar você. Você vai ter o melhor almoço da sua vida. Amanhã é dia de oração. Eu quero ver você comigo lá, sim ou sim? Lá no office. Se você precisa sair, saia. Nós vamos cantar o louvor 1 com esses meninos abençoados aqui, para honra e glória de Deus. Amém, meninas? Se você precisa sair, abraça quem está do seu lado e fala: nós somos cartas escritas
pelo Deus vivente. Somos embaixadores do reino. Vamos louvar Jesus com alegria, porque Ele vem do alto dos céus, das nuvens Ele vem, reinos e reis se prostrarão. E é isso que nós vamos declarar terminando esse domingo de festa, de celebração. Que você possa externalizar toda a sua gratidão a Jesus. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser engrandecido. Hey! As suas palmas com alegria. Hey! Vamos com alegria, igreja. Das nuvens Ele vem, reinos e reis se prostrarão. Todos vão se prostrar diante da glória, da majestade, do domínio. Cadeias em quebrar, Louvor nós vamos declarar. O quê? Quem pode parar? Erga suas mãos e declare: Senhor, meu Deus é o leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro, Cordeiro imolado. Seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão, assim como Daniel. Estamos decididos. As palmas com alegria. abram os portais, Pois a caminho o Rei está. O Deus que nos salvou o Deus que nos salvou está aqui pra libertar. E quem pode parar? Senhor, Meu Deus é o leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro, Cordeiro imolado. Seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e Leão. Todos se prostrarão diante. Se você crê nisso, levante suas mãos nessa hora mais uma vez. Diga: Senhor, diante de Ti todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Diga: mas que através de mim, Pai, as boas obras sejam vistas. Que através do meu proceder, Pai, todos vejam a Tua glória. Porque ninguém pode parar o Teu agir, Deus. ninguém pode parar. Nosso Senhor, quem pode parar? Nosso Senhor, ninguém pode parar. Nosso Senhor, quem pode parar? Nosso Senhor, ninguém pode parar. Nosso Senhor, quem pode parar? Nosso Senhor. E quem pode parar? Yeah! Vamos juntos! Meu Deus é o leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro, Cordeiro imolado. Seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e Leão. E todos se prostrarão diante dele. Toda língua, todo joelho se dobrará diante da glória, da majestade do nosso Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Bom dia a todos. Abraça quem está do seu lado e diga: somos cartas escritas, somos embaixadores do reino dos céus. Até amanhã, graça e paz a todos.